vocês estavam falando do feijão, né, e do fuzil. Vocês sabem qual é o preço de um fuzil? Você sabe, Léo, quanto custa um fuzil? Acho que uns Não, 3.000 reais, né? R$ 12.000. 12.000. Acabei de abrir. R$ 12.000. Acho que deve ser o preço do feijão daqui a pouco, né? Porque tudo aumenta no Brasil. Você imagina se o Bolsonaro diz que é para comprar fuzil e não feijão, né? Quem que pode comprar fuzil a R$ 12.000, né? É bom lembrar também, né, Léo, que o custo Bolsonaro está bem elevado mesmo, né? Gasolina chegando a R$ 7, o gás a 110, o dólar a 5,35, né? A carne a R$ 60 o quilo, né? O óleo chegando a 15, R$ 16, né? O óleo de cozinha, né? Você tem assim uma situação de catástrofe total do país, né? Então o cara vem e começa a fazer essas bravatas num momento em que tem gente que não tem o que comer, né? E o cara fala, olha, ao invés de comprar comida, compre armas. E aí você tem o tal do Guedes, né? O posto Ipiranga, né? O posto Ipiranga, para mim, é uma afronta, sabe, Léo? Uma afronta, porque ele chegar e dizer, qual o problema de um aumento da energia elétrica, né? Qual o problema? Aliás, o Bolsonaro nessa área, a única coisa que ele fez, né, foi acabar com o horário de verão, que reduzia aí, poderia fazer uma economia de 4 a 5% da energia, né? Ou seja, ele joga tão contra o país o tempo todo, né? E o que está aí? Não quero ver meu filho armado, eu quero ver ele formado. Eu não sei, essa frase é muito boa, né? Onde você conseguiu Não, tá no essa... Twitter do Paulo Pimenta, eu acho que é um pouco a esperança de volta, né? Tá pichado, isso é um muro pintado com essa frase que é interessante, né? E agora vamos entrar no centenário Paulo Freire no mês de setembro. É o mês do centenário de Paulo Freire. Essa frase é muito interessante. Então, aí você pega o nosso Guedes aí, né? O nosso não, porque o sujeito é um desastre total, né? Ele só vem com essa, né? Porque o pobre pode comer sobras de comida, que ninguém morre de fome, né? Olha, as falas dele mostram bem o que ele é e a falta de humanidade desse governo, né? É uma falta de humanidade total, zero, zero. Cada um por si, querendo tirar proveito ao máximo do poder, né? Ele não tem nem vergonha, porque se ele tivesse o mínimo de vergonha, ele tinha pego as coisas dele e ido de volta para o mercado financeiro, que é o lugar onde ele sabe fazer dinheiro, né? Porque para o povo brasileiro, esse cara é um Não, mas desastre. ele tá fazendo muito dinheiro no governo para os amigos dele, né? Então, assim, quer dizer, quanto vale a grana que ele está fazendo para os amiguinhos dele? Que não seriam nem os Faria Limers, eu acho que seria já o pessoal de Wall Street mesmo, né? Aliás, o Chomsky que menciona o Paulo Guedes especificamente na entrevista dele. O Paulo Guedes, eu fico pensando, né, ele deve ter uns 73, 74 anos. Porra, será que vale a pena destruir um país assim por um punhado de dólares, né? Porque esse cara não está fazendo isso por convicção ideológica apenas, não. Diz que teve um assessor dele que disse que assim, vamos privatizar os Correios por um dinheirinho. Os Correios dão um lucro de bilhão, né? E eles falaram que vão privatizar por um dinheirinho. Qualquer graninha tá bom. Então, se é qualquer graninha, alguém vai estar ganhando muita grana. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, viu? Eu sempre digo a história assim, ó, o BNDES vendeu. O BNDES, presidido por um amigo dos playboys lá da família Bolsonaro, vendeu as ações da JBS na baixa. Já dobraram de valor desde então e ninguém fala nada, né? Venderam várias participações acionárias. Nesse mundo das altas finanças, tem muita gente ganhando muita grana. Não é coisa assim de 1% na obra, não é coisa de bilhão. Esses caras são bilionários. Lembra que tinha um mito, né, que o Collor, quando chegou à presidência, tinha um plano de fazer 1 bilhão com as empreiteiras? Eu chutaria que esses caras já fizeram mais de bilhão, né? Mais de bilhão. Né? Quando forem rastrear a grana dessa turma aí, não vai ser brincadeira, não. Mas passo para você, Florestan. Não, então, eu estava vendo aqui agora, né, Léo, essa nota de R$ 200, né? Acho que o Bolsonaro, já prevendo a volta da inflação, criou a nota de 200
reais, né? Mas ela está encalhada, você sabia, Rodrigo? Eu vi hoje isso. Está encalhada. Encalhada porque ninguém tem. Ninguém tem dinheiro, né? Para que serve uma nota de 200 num país onde a pessoa não tem dinheiro mais, né? Onde as pessoas estão cada vez mais pobres, né? E o Léo estava falando aí de que o capital internacional não quer investir aqui, né, com medo, e quem tem condições de investir, o empresário ou aquele que pensasse assim, bom, vou fazer um investimento no Brasil, um brasileiro mesmo, ele pega o dinheiro e joga lá fora, ele não põe aqui não. Quem tem coragem de fazer um investimento aqui? Estava conversando com um rapaz que trabalha com venda de imóveis, ele falou que perdeu vários negócios, porque na hora de fechar o negócio acontecia alguma coisa, né? O Bolsonaro falava alguma coisa, criava instabilidade, e o cliente falava assim, olha, eu vou esperar um pouco, eu estou meio inseguro, eu não sei o que vai acontecer com a economia do país, porque o Bolsonaro ele vai tumultuando, e aqueles que têm recursos, que são brasileiros e poderiam estar investindo numa empresa, num comércio, ele fala, vou pôr dinheiro aqui, qual o futuro do dinheiro aqui? Quando você tem brasileiros pensando dessa maneira, o quadro é muito ruim, Léo. É muito ruim. Rodrigo, eu não tinha visto essa imagem, realmente é chocante. Eu queria destacar um comentário de um jornalista que, gente fina, Sérgio Léo, conheci ele quando ele trabalhava no Valor, na Gazeta. Ele fala, olha o que acontece quando se coloca um instrumento musical nas mãos de um primata. É isso, de um primata pouco elevado na escala evolutiva. É o que o Brasil tem. O Brasil é governado por um primata. Aliás, agradeço muito, cara. Como foi bom limitar os comentários aqui só aos inscritos. Tinha até um comentário aqui de alguém dizendo, quem encher o saco, pelo menos tem que se inscrever no canal. E não é só se inscrever, não. Só pode comentar depois de 5 minutos inscrito. É muito bom isso, viu, Rodrigo? O cara Você já fez isso? É live por live ou é uma configuração do canal? Eu acho que tem que configurar cada live. Aí o cara tem que se inscrever. O que se fala disso? Né? Eu tinha visto essa foto logo de manhã, né? O Bolsonaro segurando esse violão. É uma foto do... Mais uma, né? Quando se fizer a galeria das fotos do bolsonarismo daqui a 20 anos, eu acho que essa foto vai estar. Assim como aquela da campanha em que ele segurava o tripé de uma câmera lá no Acre e dizia que ia fuzilar os petistas durante a campanha. E fez graça. Eu vou fuzilar os petistas do Acre, lembram? Naquela época, uma parte da imprensa achava engraçado o Bolsonaro falar essas coisas. Porque ele falava de fuzilar os petistas. Os caras acharam que isso ia ficar circunscrito aos petistas. Então, era como se houvesse por parte da imprensa brasileira, ou de uma parte dos donos da imprensa, a ideia de que, se ele vai fuzilar só petista, tudo bem, né? Só que você tirou o monstro da garrafa e agora ele quer fuzilar todo mundo. Até banqueiro virou inimigo do Brasil. Vocês vão ver, daqui a pouco vão começar a dizer que o Bradesco, o Itaú... O Weintraub gravou um vídeo dizendo que os banqueiros todos estavam com o comunismo, né? Isso. O Weintraub imita uma frase do Hitler, quando ele diz que o sistema financeiro está com os judeus.